Me sinto arder em chamas, me chamas, sou teu pescador. Vi tuas curas, branduras na voz e um sol de ternura rompendo o tabu. Deixei meu Pai, meu mar, meu cais e busquei meu lugar junto a ti. O amor demais me fez capaz de curar em teu nome, Rabi. Filho do trovão, deita tua cabeça sobre mim. Ah, Mãe Maria, eis teu filho ao lado da cruz. Sou apenas João, o trovão, a paz sentado. Testemunharei por ti, seja onde for. Não te queimarás no óleo que ferver por mim, pois tu viverás pra contar o presente, o futuro aos homens. Chamas e chamas, chamas me chamas, chamas e chamas, chamas me chamas. Mas nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever das coisas que ele fez. Chamas e chamas, chamas me chamas, chamas e chamas, chamas me chamas. Olá, amigos, uma boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui mais uma vez na Comunidade Espírita Nova Era, agradecendo ao presidente José Alberto, agradecendo a todos os companheiros, agradecendo o apoio da Rádio FM Transvale. Vamos pedir a Jesus que nos apoie, que permita que o mentor espiritual de cada um que aqui chegue para ouvir esta palestra possa também estar conjugado para que as ideias possam fazer sentido, para que possamos receber algum tipo de intuição, de iluminação, de esclarecimento, porque é o objetivo de todos nós que aqui militamos na doutrina espírita é estarmos conjugados com Jesus no sentido de fazer brilhar a nossa luz. Sabemos que ainda talvez nem nada ilumine, seja uma mínima fagulha, mas é o nosso desejo, é o desejo que a luz de todos vocês também possam brilhar no sentido de estarmos juntos para fazer um mundo melhor, para fazermos que a paz que irradia da nossa mente, dos nossos corações, possa ser, de alguma maneira, construtora do bem neste nosso orbe. Nós vamos falar hoje da impermanência e imortalidade. Muito interessante, porque estamos falando daquilo que é impermanente, ou seja, efêmero, passageiro, temporário, provisório, daquilo que é transitório, muitas vezes daquilo que é temporal, sujeito ao espaço-tempo. Então, muitas vezes nós vemos nas mensagens
se falar nas situações temporárias, nas situações transitórias, no mundo transitório, na nossa vida temporal. Então, estamos falando exatamente dessa impermanência, daquilo que não é imperecível, daquilo que vai perecer, daquilo que vai desaparecer. Então, é essa impermanência. Estamos falando também da imortalidade, daquilo que não morre, daquilo que vai ser infindo, imperecível, infinito, daquilo que vai perdurar para sempre, vai ser permanente. Então são duas realidades que se chocam, a realidade da impermanência, da matéria, deste mundo material impermanente, temporário, provisório que vivemos, e a realidade da imortalidade do nosso ser espiritual, do nosso espírito, a realidade permanente de Deus, nosso Pai Criador. Então vamos tentar, de alguma maneira, transitar nessas duas ideias, falando também de outras religiões importantes no nosso mundo, que congregam milhões, bilhões de seres nessas ideias que aqui traremos. Falar um pouquinho de como que a nossa sociedade interpreta e encara a impermanência, como é que ela encara e enfrenta a vida, baseada em que tipo de ideia, em que tipo de comportamento. Vamos falar do que poderíamos fazer para transcender, passar por sobre esta impermanência, o que poderíamos fazer no sentido de buscar um contato mais próximo com esse mundo definitivo, esse mundo perene da imortalidade, a imortalidade que nós estaremos buscando de alguma maneira. Então, a princípio, vamos começar então falando desta realidade da impermanência, que é essa realidade densa, material, onde há uma constante mutação, modificação de todas as coisas que compõem esse universo, onde os relacionamentos nesta realidade impermanente, eles cessam, os governos, os países, as empresas, todos cessam. Muda-se o tempo todo a nossa sociedade. Toda essa realidade material se modifica ao longo do tempo. A realidade do próprio corpo físico, que hoje nos serve de instrumento, ela também é uma realidade impermanente, porque nós, aqui onde nascemos, neste corpo, houve o nascimento dele, houve a expansão, o crescimento, um momento de vitalidade máxima, que espero que muitos ainda estejam chegando, e no meu caso já um pouco mais para frente, já o começo do declínio progressivo, até se chegar à morte, e após a morte ainda o decesso celular e até o desaparecimento. Essa é a realidade do nosso mundo impermanente, da impermanência que caracteriza essa nossa existência material. E a realidade dos espíritos, que são os atores, criação de Deus, que esta é a realidade permanente, os atores, os espíritos, criação de Deus, que evoluem, progridem, um somatório de acréscimos de qualidades morais e intelectuais. É verdade que mesmo os espíritos ainda possuem o perispírito, que é uma realidade impermanente, porque o perispírito também vivencia um certo aspecto transitório. Ele tem sim uma dupla natureza, vai se modificando, vai se desmaterializando, vai se metamorfoseando e ao longo do tempo, né? Divaldo tem um livro que é Impermanência e Imortalidade, escrito pelo espírito Carlos Pastorino e psicografado por Divaldo Pereira Franco. Ele lá fala nesse livro de que a imortalidade trata da realidade do espírito. Permanente, diz Divaldo, Pastorino através de Divaldo, permanentes são o espírito e a sua especial constituição energética, porquanto criados por Deus. E impermanente e transitório
vai nos dizer que a própria tradição védica, os Vedas do hinduísmo, já informa que o nascimento orgânico é morte, porque é uma viagem ao mundo das sombras e dos limites, enquanto que a morte é vida, porque propicia a libertação do presídio da matéria para facultar voos no infinito. O sábio chinês também, Confúcio, escreveu que quando nasceste todos riam e tu choravas. Vive, porém, de tal forma que quando morras todos chorem, mas que tu sorrias. É mais ou menos por aí, porque nós vivemos esta experiência de impermanências, mas com o objetivo ao encontro da permanência, ao encontro da imortalidade, ao encontro do espírito puro, que não necessita mais transitar nessas realidades transitórias. E mais ou menos por aí, então, a ideia de que nós temos que fazer essa transição das impermanências através das realidades impermanentes, objetivando o encontro da permanência. Leon Denis vai nos dizer que o ser humano tem um problema muito importante de refletir e de analisar, que é o problema da educação que recebe, da educação que se dá às muitas gerações, porque é uma educação que não esclarece aos espíritos o caminho da vida, não lhes dá força necessária para as lutas da existência. É uma realidade em que o ensino clássico ele produz um adorno da nossa inteligência, mas não nos inspira a uma ação efetiva no campo da dedicação ao próximo, no campo do amor e da ação, e que a gente precisava ser preparado para os combates da vida presente, também os combates das vidas anteriores que se apresentam na vida atual, e que a gente precisa, então, aproveitar. E o Centro Espírita, ele cumpre esse papel, a nossa evangelização deve cumprir esse papel de ensinar o ser humano. Existem outras disciplinas. Hoje nós temos não só no espiritismo, mas dentro do espiritualismo, porque a vida não é só materialismo, o espírito precisa também de aspectos de espiritualidade no seu viver. E existem outras cadeiras, outras ciências, outras disciplinas, outras possibilidades que nos trazem também aspectos de espiritualidade para podermos evoluir. Então precisamos ensinar o ser humano a conhecer-se, com vistas a este seu fim, ao fim da imortalidade, com vistas à libertação do mundo transitório. Ensinar o ser humano as forças latentes que nele dormem, ensinar que vivemos dentro de um panorama de evolução gradual e progressiva e que essa é uma lei da vida. Mas, por enquanto, o materialismo, diz Leon Denis, aquela época, e persiste hoje esta ideia, ainda com mais força, de que o materialismo fez a sua obra, fez a sua parte, que nós só vamos conseguir nos libertar do materialismo quando ficar totalmente demonstrado a impotência do materialismo nesta ordem social. E só assim a gente poderia ter uma revolução idealista. A gente, obviamente, que é uma reflexão às vezes difícil, dura de fazer, porque nós gostamos de todas essas conquistas que nós obtivemos graças ao materialismo, toda esta tecnologia, toda esta comunidade, essa comodidade que nos cerca. Isso para nós é uma possibilidade de bem-estar muito grande, uma possibilidade de prazer também, de tranquilidade, mas da forma como essas coisas são conquistadas, da forma como essas conquistas e esse bem-estar
é vendida para todos nós, é apresentada, é uma forma muito, muito difícil, porque vai fazer com que se estimule uma competição, vai fazer com que a gente busque esse tipo de prazer a todo custo, independente de termos de sobrepujar, de termos que desconsiderar, de termos que passar por sobre outras pessoas. Então, toda a mentalidade precisa ser, de uma certa maneira, revisada. Nós trabalhamos dentro do espiritismo, recebemos muitas informações, recebemos muitas ideias. Essas informações, de uma certa maneira, nos auxiliam, vão vibrar na nossa mente. Nós temos um pouco mais de condições de fazer esse enfrentamento com o apelo do materialismo perante a nossa sociedade. Mas, mesmo assim, apesar de termos todas essas condições adquiridas através de grandes mentores, Emmanuel, Joana de Ângeles, Leon Denis, o próprio Leon Denis, André Luiz, grandes mentores que vêm nos trazendo ideias de muito valor, que nos trazem um pouco de força, nos trazem condições de fazer um enfrentamento do materialismo, um enfrentamento desse mundo transitório, desse mundo impermanente, de uma forma mais realista. Mas, mesmo assim, temos dificuldades. Kardec vai dizer que uma das principais tarefas do espiritismo é destruir o materialismo. Ele diz isso no livro O que é o Espiritismo, no próprio Livro dos Espíritos, na questão 799, a gente vai ver que lá está perguntado de que maneira que o Espiritismo pode contribuir para o progresso. É uma pergunta fundamental. De que maneira que nós, espíritas, e de que maneira que o Espiritismo vai poder contribuir para o progresso? E a resposta é muito clara e emblemática: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, e fazendo os homens compreender onde está o seu verdadeiro interesse. O Espiritismo ele é antagonista do materialismo. Isso está escrito na conclusão também do Livro dos Espíritos, que o Espiritismo é o mais terrível antagonista do materialismo. Aliás, digo melhor, que o Espiritismo é o antagonista do mais terrível do materialismo. Ou seja, o materialismo, de uma certa maneira, para ele manter a coerência das ideias que defende, ele vai estimulando o consumismo, vai estimulando o egocentrismo, a competição. Quando você estimula o consumismo, todo ano você tem que comprar de novo algo, todo ano você tem que trocar um determinado equipamento, ou de 2 em 2 anos você troca aquele equipamento. Nós estamos transformando nosso planeta numa lixeira, porque tudo tem que ser descartado, tudo tem que ser substituído, e aí é uma produção, consumo, e não há como se guardar tudo isso, não há como se decompor tudo isso de uma forma que seja sadia. A ideia do egocentrismo também, onde nós caminhamos pelas cidades, às vezes me dá até uma certa ansiedade de me dizer espírita, seguidor de Nosso Senhor Jesus Cristo, e passar ao largo de pessoas deitadas nas calçadas da cidade, e nós passamos por elas, quando, na verdade, aqueles que são os verdadeiros seguidores, temos, por exemplo, a irmã Dulce, que não suportava essa condição de passar por esses espíritos valorosos como nós somos, e deixá-los lá. Então, assim como ela, é o que nós deveríamos fazer, de fato. Mas, assim, a ideia do materialismo, de uma certa maneira, é a ideia da competição, dos vencedores e dos perdedores. Ela contamina a nossa sociedade de uma forma muito danosa para a sociedade.
vai negando qualquer possibilidade de transcender a realidade material, porque ela vai, de uma certa maneira, restringir o sentido da vida numa autorrealização transitória, uma autorrealização que ela é só temporal e que assim que nós passarmos por essa vida, toda essa autorrealização se desfaz. Às vezes se desfaz até antes de passarmos por aqui. Então, essa autorrealização, só por essa vida sensorial, daqui, quando sairmos, nós vamos perguntar: para quê? Por quê? Por que corria tanto? Por que buscava tanto realidades perecíveis, realidades sem constituição permanente? Por que tanto esforço atrás destas realidades? E essa concepção do materialismo vai negando antigas lições espirituais, antigos conhecimentos filosóficos, e nós continuamos aqui envolvidos e iludidos pelos avanços tecnológicos. E porque se desconhece as realidades profundas espirituais, centra-se a vida numa busca de posses materiais, numa exaltação dos atributos do corpo físico. A gente tem o Shoa, repórter da Globo, outro dia estava fazendo uma entrevista e ele estava dizendo que ele lê muito e tem um hábito, né, de leitura muito intenso. Então ele está sempre lendo. E ele tem um filho que passa 4 ou 5 horas por dia numa academia porque gosta do fisiculturismo, gosta do exercício do corpo físico. E ele vai dizer: moça, mas para que você... Acho que se você ficasse menos tempo nesse tipo de atividade, você pegasse também um livro para ler, você ia ganhar mais. Porque se você para de fazer os exercícios durante um mês, você perde tudo isso que você construiu. Ou seja, exatamente, são perecíveis. Os atributos da juventude que se busca com tanta intensidade, querendo ser jovem, fazendo cirurgias sobre cirurgias, que, de uma certa maneira, certo momento, não há mais como enganar o tempo, né? O tempo e a gravidade, não há como se enganar. Então, são realidades onde as pessoas estão fixadas como se esta fosse a única realidade e a única que tivesse valor. Dentro dessa visão também se busca o prazer a todo custo e a intensificação do prazer. Então se inventa, todo momento tem uma nova droga que foi inventada para que na utilização daquela droga o prazer fique mais intenso. Então eu gosto muito de uma ideia de ação e reação, né? Que não há como você obter um prazer sem que você tenha feito um esforço para a obtenção daquele prazer. Senão você está, de uma certa maneira, enganando a natureza e você vai pagar um tributo por isso. Então, todo prazer obtido em cima de uma droga, em cima de um artifício, ele vai te cobrar um preço. Ele vai passar uma conta, a determinado momento a conta vai chegar. Então, o prazer é justo, mas o prazer pelo qual você lutou, pelo qual você trabalhou, faz parte da nossa Constituição, que a gente tem a liberação de hormônios de prazer a partir de determinados ganhos realizados de forma lícita, de forma correta. A gente buscou, a gente se esforçou, a gente trabalhou e a gente conquistou uma vitória em cima daquele esforço realizado. Você, obviamente, tem uma liberação de hormônio, um prazer, mas é um prazer merecido. Quando esse prazer é imerecido, à custa de um artifício, de uma droga, vai haver algum desequilíbrio depois, na sequência, na cobrança de algo que foi, de uma certa maneira, se tentou ludibriar o organismo e tudo isso, né?
A gente, por conta de se desconhecer essa realidade espiritual, estarmos apenas focados no materialismo, as pessoas lutam apenas por direitos pessoais, direitos para si mesmos, em detrimento do coletivo. As pessoas buscam, mantêm preconceitos de raça, de cor, de sexo, de religião, tudo isso pelo desconhecimento de uma realidade maior espiritual. E as pessoas tentam, de alguma maneira, afirmar o seu poder. E para afirmar o poder, não importa se há que se conviver com uma destruição individual ou coletiva dos outros. Estamos vendo agora esse momento de guerra, onde há uma luta, uma briga de poder, onde se busca a afirmação de poder, independente do tamanho da destruição que se possa ocorrer. E é incrível que a gente possa estar, nesse momento, ainda lidando com esse tipo de situação no nosso planeta, no nosso orbe. É incrível que a gente, se já tivéssemos evoluído um pouco mais, com certeza, no momento de uma agressão de um país sobre outro país, todos aqueles que estivessem, que fizessem parte desse orbe planetário, todos eles iriam não guerrear, mas iriam buscar fazer um esforço constante, diplomático, colocar os dois países sentados numa mesa para que só se levantassem depois de se chegar a uma conclusão, uma solução que não custasse vidas. Mas ao invés de se fazer isso, o que se faz? Se manda armamentos e guerras para se intensificar o conflito. Então, é um resultado, é um significado de que a nossa sociedade está longe ainda de uma atitude pacifista, longe ainda de uma atitude condizente com o país, com um mundo de regeneração. Ainda estamos dentro daquela ideia o mal predomina, ou seja, todo mundo oferecendo armas para todo mundo e o outro ainda agredindo com armas. Dessa forma a gente só fica mais consciente de que essa realidade impermanente e transitória ainda estará vivendo muitas modificações, muitas mudanças, por conta do baixo padrão evolutivo dos espíritos que aqui residem, né? E o materialismo também, e todas essas ideias que ele propõe, ele só é forte no nosso mundo porque a consciência espiritual no nosso planeta, nos habitantes do planeta, ela é ainda muito frágil, muito fraca, muito incipiente, muito restrita. Algumas pessoas, essa consciência espiritual, ela fica, de uma certa forma, ela apenas aparece em alguns momentos, com algumas pessoas, mas ela não é algo que está presente o tempo todo conosco. Então, os espíritos, na sua grande maioria, ainda estão inconscientes da condição essencial de que são espíritos, da condição, por conta dessa forte união que eles mantêm com esse mundo das coisas transitórias, esse mundo desses valores e emoções também transitórios. Então, nós vamos, de uma tal maneira, nos identificando com esse mundo transitório e com a realidade dele e acreditando nele, porque é um mundo de ilusões, mas nós acreditamos tanto e nos identificamos tanto com ele que essa realidade passa a ter uma importância muito grande para todos nós, em detrimento da realidade maior, que é a realidade espiritual. Mas é interessante porque o mundo transitório, esse mundo impermanente, ele é um mundo imediatista. Tudo é muito rápido por aqui. E uma realidade
A realidade espiritual, a realidade da imortalidade, ela se constrói ao longo de muito tempo, ao longo de muita experiência, ao longo de muito esforço. E esta realidade que vivemos não nos educa para o esforço, para a espera. Nós queremos tudo muito rápido, nós não queremos nada nem para a semana que vem, quanto mais se nos disserem que a gente tem que fazer esse esforço enorme para que na próxima vida tenhamos uma condição melhorada. As pessoas não estão esperando nem a semana que vem, quanto mais na próxima vida. Mas de uma forma esquecidos de que nós somos espíritos, somos atores representando aqui neste mundo da impermanência uma peça nesse grande teatro da vida, essa vida efêmera, nesse palco da existência transitória. Só que às vezes nós encarnamos tão bem esse personagem que nós nos esquecemos da identidade original. Imagine. Desculpe aqui. Os aparelhos, a tecnologia que nós começam a falar sozinho. Então, nós somos atores nesse palco da existência transitória e muito identificados com o personagem. Nós vivemos aí as dores, os sofrimentos, as ansiedades e todas as alegrias desse personagem, focados apenas no personagem. E a gente tem que entender que ele vive num mundo aparente, submetido a ameaças e perdas, inclusive perda da própria existência, que é o que vai ocorrer com todos nós. Mas é importante a gente pensar sobre essa ideia de que somos atores, porque não somos só os atores, somos também, nessa peça que aqui representamos, nesse palco da existência transitória, nós somos também os escritores, somos também os diretores e os produtores dessa peça. Então, muitas vezes, nós aqui estamos encenando esta peça e algo não vai bem, estamos, às vezes, tristes com o desenrolar do papel, mas precisamos nos lembrar desse momento que nós que escrevemos esse roteiro. Mas também temos a liberdade, Deus nos concede essa liberdade, de alterar o roteiro. Nós podemos alterar, porque nós somos os produtores e os diretores da peça. Mas muitas vezes, ao escrever essa peça, que aqui nós viemos desempenhar, nós nos superestimamos. E aí nós colocamos desafios muito grandes. E nossos mentores, nossos anjos da guarda, conversam conosco, eles não nos impõem, eles dialogam. Então eles dizem, tem certeza que você vai aguentar tudo isso? E lá nós nos superestimamos e dizemos, não, pode botar que eu vou aguentar tudo isso. Eu vou fazer, mas vai fazer tudo isso? Diz o mentor. Você não quer diminuir um pouco? Não quer aumentar, deixar alguma coisa para outra existência? Não. Vou fazer tudo isso. Tem certeza que você vai aguentar? Tenho certeza. E ele, então tá, então vai. Eu vou lhe apoiar. Quer dizer, ele não vai alterar, ele não nos impõe, mas ele nos apoia. Ele vai nos apoiar. E aí aqui, quando chegamos, não, está difícil demais, não sei por que Deus está fazendo isso comigo, fomos nós que escrevemos essa peça. Nós aqui estamos na produção da peça e estamos aqui. Mas Deus é misericordioso e nos dá essa possibilidade de alterar o script, alterar o roteiro. Nós podemos modificar, então podemos... Muitas pessoas, às vezes, com doenças, com dificuldades, às vezes se curam, porque estavam desempenhando o papel num roteiro que elas mesmas criaram, um roteiro de sofrimento, de dor, que às vezes era desnecessário. Ficaram conscientes de que poderiam alterar o próprio roteiro e modificaram a condução da existência.
Mas é isso, a gente tem que entender que este mundo é um mundo aparente, é um mundo, como diz de ilusões, como diz o budismo. Então, vou falar um pouquinho da impermanência no budismo. O budismo tem 3 marcas principais, ele estabelece que existem 3 marcas principais para a nossa existência. Uma delas é a impermanência, ele chama de anicca. A outra é a frustração crônica, ou sofrimento, que ele chama de dukkha. E a terceira é o não-self, que ele chama de anatta, que seria mais ou menos o caminho da libertação. Ele fala das 4 grandes verdades. A primeira verdade, que é essa verdade da impermanência, porque tudo é impermanente, nós temos a certeza da existência do sofrimento, do dukkha, que significa um nível de desconforto, de insatisfação, de sofrimento, pelo nosso condicionamento da vida dentro das experiências cíclicas. As experiências se modificam, são cíclicas, se alteram. A impermanência caracteriza esse nosso mundo, e por isso nós temos desconforto, nós temos insatisfação. Essa é a primeira grande verdade do sofrimento, né? Que nascer é sofrimento, envelhecer é sofrimento, a enfermidade é sofrimento e a morte é sofrimento. E existem algumas tradições onde, numa delas, Theravada vai dizer que o sofrimento tem origem no apego. No apego e que o desapego é a chave para a libertação do sofrimento. O apego aos agregados. Na tradição maiana, a iluminação se dá pela observação dos agregados, apenas percebendo a natureza vazia da existência, apenas percebendo que aqui é um palco, é um teatro da vida. São 2 formas do budismo encarar a maneira de se libertar do sofrimento, ou pelo desapego, ou pela observação do vazio da existência, o não-self, né? E vai dizer também que, na 4ª grande verdade, de que há um caminho especial para a cessação do sofrimento. É o nobre caminho óctuplo. São 8 tarefas, 8 fases, né? 8 coisas que devemos cumprir para a libertação do sofrimento. Uma delas é o entendimento, a compreensão correta. Outra é o pensamento correto. Outra é a linguagem correta. Outra é a ação correta. Outra é o modo de vida correto. O esforço correto. A atenção plena correta. A atenção plena é muito interessante porque nós vivemos muitas vezes no piloto automático, não damos atenção a nada que se passa ao nosso redor, assim não nos conscientizamos. A concentração correta. Então é muito interessante porque o budismo reconhece o sofrimento, que o sofrimento se baseia na impermanência da existência temporal. Isso é muito interessante. Nós temos também no hinduísmo, existe uma obra no hinduísmo, um dos pilares do hinduísmo, o Mahabharata, que significa Grande Índia. É uma epopeia com 250 mil versos, maior do que a Bíblia, são muitos contos simbólicos. E existe um episódio dessa grande epopeia, que ela é o Bhagavad Gita, que fala exatamente de um diálogo entre Krishna, que representa o homem-deus ou o nosso eu superior, e Arjuna, que é o homem no estado evolutivo. Essa guerra, esse episódio, descreve uma guerra entre Kurus e Pândavas pela posse de uma cidade, um dos centros mais importantes da cidade ariana. Mas há um sentido simbólico para tudo isso, porque esse Arjuna, que representa o homem no estado evolutivo,
ele é filho de Kunti. Kunti significa alma. Ele luta contra os parentes dele, e que são os filhos de Dhritarashtra, que na verdade representa vida material. Ele vai sendo ameaçado pelos parentes do vida material, que é o egoísmo, os prazeres, as paixões, que formam um poderoso exército das ilusões. Só que ele tem dificuldade de combater esse exército dos parentes dele, porque simbolicamente esse exército das ilusões são ilusões que se tornaram agradáveis, por isso é difícil de combater. Mas ele precisava combater para chegar ao conhecimento. Então, esse mais ou menos uma ideia, uma síntese de como se desenrola o Bhagavad Gita. E ele tem, o Arjuna tem ao seu lado os valentes guerreiros, que são a consciência, o amor do bem e da verdade, a obediência à lei superior, a fé, a convicção. E tem um ensinamento de Krishna muito interessante, que ele vai dizer que o yoga significa a união com a alma divina. É quando você está livre dos contrastes e das forças opostas da natureza que pertencem à vida finita e às coisas transitórias. Porque é verdade, estamos falando da mesma impermanência, da mesma ideia de que o próprio Espiritismo nos ressalta, a vida finita, que é a encarnação que aqui vivemos, e as coisas transitórias, esse mundo transitório e aparente que aqui estamos, onde tem as forças opostas, que pelo Espiritismo essas forças opostas ela vem de alguma maneira nos estimular, de alguma maneira ela vem fazer com que a gente possa estar provocados por esses estímulos e, a partir dos estímulos, fazer o nosso autoconhecimento, a identificação de quem somos. E a gente precisa transcender essa impermanência. Para transcender a impermanência, a gente precisa conhecer a si mesmo, reconhecendo que somos esse ser imortal, transcendente da matéria, essa essência divina que persiste em nós. E Leon Denis recomenda até algumas práticas para esse nosso autoaprimoramento. Recomenda Leon Denis que a gente deve controlar o físico, regular a nossa vida física, reduzindo as exigências materiais a apenas o necessário para que se possa garantir a saúde do corpo. Vai dizer também que a gente deve, buscando transcender essa impermanência, regular as emoções, disciplinar as impressões, as emoções, exercitando-nos a dominá-las, aprender a fazer o sacrifício do eu, o sacrifício do egoísmo. Essa é a mesma ideia que a gente tem sobre as paixões como sendo aquele cavalo indomável, que a gente deve, então, disciplinar as paixões. Ordenar e elevar o pensamento, essa é muito importante. Muito importante porque o pensamento ele é a causa fundamental, a causa principal da nossa elevação ou do nosso rebaixamento. É pelo pensamento que se chega às descobertas maravilhosas da ciência, pelo pensamento que se produz as maravilhas da arte, mas também é pelo pensamento que todas as misérias, as guerras, todas essas dificuldades surgem no nosso mundo. Então a gente precisa aprender a fiscalizar os nossos pensamentos, discipliná-los, imprimir a eles uma direção determinada, a um fim digno, a um fim nobre e digno para os nossos pensamentos. Buscando, então, para transcender a impermanência, a gente precisa buscar a imortalidade, reconhecendo que há uma vida além desta vida, experienciando a vida no mundo espiritual desde já, a partir do contato com leituras, a partir das ideias, dos experimentos sobre o mundo espiritual, a partir de uma vivência, de uma experimentação do nosso próprio mundo espiritual, discernindo, aprendendo a identificar a origem dos pensamentos,
tentando observar nossas capacidades paranormais, por exemplo, telepatia, por exemplo, desdobramento, por exemplo, sonhos vívidos, a gente tentar de alguma maneira observar as nossas capacidades paranormais, meditar sobre essa nossa impermanência, a partir do exercício da meditação do nosso próprio corpo, reconhecendo como éramos, como fomos crescendo, como fomos amadurecendo, como chegamos a determinado momento, e aí a gente vai percebendo essas alterações, essas modificações no nosso próprio corpo. Identificar essa nossa participação com Deus, nossa participação no planeta, identificar com Deus. Paulo vai dizer lá no Livro dos Espíritos que nossa vida deveria gravitar em torno de Deus. Jesus também vai dizer, eu e o Pai somos um. Isso é a superação de toda essa separatividade, isso é a libertação de toda realidade impermanente que possa haver. A gente vai sempre, quando caminhamos, estamos sempre crescendo, quando nos esforçamos, quando buscamos aprender, quando buscamos crescer, nós estamos sempre nos renovando, sempre evoluindo. Porque ninguém pode, diz Heráclito, que ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois quando se entra nele novamente não se encontra as mesmas águas. E o próprio ser já se modificou. Assim, tudo é regido por essa dialética, a tensão e o revezamento de opostos. Portanto, o real é sempre fruto da mudança, ou seja, do combate entre os contrários. A gente precisa estar consciente de que tudo muda e de que nós também mudamos, nós também crescemos. Tudo que para nós ontem tinha um significado, hoje o significado já é outro, porque já modificamos. A realidade ao nosso lado também já se modificou. Então eu desejo que a gente possa, de alguma maneira, ter refletido sobre essas modificações. Por exemplo, André Luiz, no final do Nosso Lar, o último capítulo, ele vai refletir, ou talvez no primeiro capítulo dos Mensageiros, agora não me lembro bem, mas eu creio que seja no último capítulo, ele vai refletir exatamente sobre toda a condição. Ele passou anos no umbral, passou mais de 1 ano na cidade de Nosso Lar, pensando e aguardando o reencontro com a esposa, pensando no relacionamento, pensando na saudade que a esposa teria dele, pensando no afeto dos filhos. E aí ele vai numa visita à residência e encontra tudo modificado, encontra a esposa com outro marido, ela apaixonada por aquele marido, aquele novo marido apaixonado por ela, os dois com extrema afinidade, com um amor que era transparente, era claro. E aí ele vai perceber essa impermanência, essa modificação das situações. Ele vai perceber que ele deveria encará-la como uma irmã de coração, auxiliá-la. Assim como ele percebe que os filhos não depositavam tanta esperança, tanto amor na saudade dele, e aí ele vai perceber que os filhos também são companheiros de jornada e que cabe para ele fazer com que eles possam seguir como grandes companheiros, mas amigos nessa trajetória evolutiva. Então é mais ou menos por aí. Para a gente fechar aqui, eu vou fazer uma leitura do Fonte Viva de Emmanuel, Entre o Berço e o Túmulo. Paulo, no versículo 2 de Coríntios 4,18, vai dizer: não atentando a nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então é mais ou menos essa ideia do que se vê que é temporal e o que não se vê que é eterno. Emmanuel vai então desdobrar essa mensagem. A flor que vemos passa breve, mas o perfume que nos escapa, que não vemos, enriquece a economia do mundo.
O monumento que deslumbra sofrerá insultos do tempo. Contudo, a ideia invisível que inspirou brilha eterno na alma do artista. A Acrópole de Atenas, admirada por milhões de olhos, vai desaparecendo pouco a pouco. Entretanto, a cultura grega que a produziu é imortal na glória terrestre. A cruz que o povo impôs ao Cristo era um instrumento de tortura visto por todos. Mas o Espírito do Senhor que ninguém vê é um sol crescendo cada vez mais na paisagem dos séculos. Não te apegues demasiado à carne transitória. Amanhã, a infância e a mocidade do corpo serão madureza e velhice da forma. A terra que hoje retens será, no futuro, inevitavelmente dividida. Adornos de que te orgulhas presentemente serão pó e cinza. O dinheiro que agora te serve passará depois às mãos diferentes das tuas. Usa aquilo que vês para entesourar o que ainda não podes ver. O berço e o túmulo, o homem detém, entre o berço e o túmulo, o homem detém o usufruto da terra, com o fim de aperfeiçoar-se. Não te agarres, pois, à enganosa casca dos seres e das coisas. Aprendendo e lutando, trabalhando e servindo com humildade e paciência na construção do bem, acumularás na tua alma as riquezas da vida eterna. Que nós possamos, amigos, buscar acumular estas riquezas da vida eterna com as coisas transitórias que nos cercam, utilizando-as como instrumento para o nosso aperfeiçoamento. Que Jesus nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Minha Nossa Senhora, me dá um colo. Faz tempo que a gente não conversa. Eu vivo nesse mundo tanta pressa, mas eu não esqueci do teu amor, nem da tua companhia e da fé que me acompanha noite e dia e me faz levantar. Minha Nossa Senhora, me dá um colo. Tem dias que eu não tenho quase força, que a vida pesa tanto e me sufoca. Preciso do teu amor, quero a tua companhia. Fé mais fé, daquela fé que alivia. Preciso de colo. Me dá um colo. Minha Nossa Senhora, faz tempo que a gente não conversa. Eu vivo nesse mundo tanta pressa. Preciso do teu amor. Eu tenho tanto medo do amor que hoje eu já nem vivo por inteiro. A paz que eu procuro tá aqui dentro, eu sei, mas dá um colo. A paz que eu procuro tá aqui dentro, eu sei, mas dá um colo.
me dá um colo.